TBC? Depois a gente comenta o que é o TBC, vai pensando por aí. Ok. Ô Ferri, as suas palestras, Ferri, você é da palestra comportamental. O que é esse comportamental? É uma palavra nova também, que a gente está vivenciando ela. A minha amiga Cátia Abreu também dá palestra sobre isso e tal. Olha, o termo comportamental hoje, o comportamento ele tem a ver com o conjunto de reações que o indivíduo experimenta em relação com o seu meio, onde ele interage. Então, veja bem, hoje, muitas vezes, o profissional ele é contratado por suas habilidades técnicas, né? Tem muitas empresas ainda que contratam pelas habilidades técnicas, mas muitas vezes este profissional ele é demitido por suas deficiências comportamentais. O cara é bom, tecnicamente falando, no entanto, por conta de um deslize comportamental, um comportamento inadequado, ele acaba tendo problemas no trabalho e isso pode culminar até com a demissão. Ô Ferri, vamos lá para os comportamentos inadequados. Tá. Vamos falar o que é isso, porque muitas vezes a pessoa ouve, mas como não troca em miúdo, ela não percebe. Exatamente. Então, veja bem, o seu programa Gente Inteligente, hoje fala-se muito na questão da inteligência. No passado, a inteligência abstrata, aquela que tem a ver com os conceitos matemáticos e verbais, era muito valorizada e ainda é, sem dúvida. A partir dos anos 80 para cá, e depois com o livro do Daniel Goleman, isso, Inteligência Emocional, destacou-se a necessidade do profissional, além da inteligência abstrata, ele desenvolver a inteligência emocional, que é aquela que tem a ver com como ele gerir, administrar as suas emoções positivas e negativas. A gente sabe que hoje um profissional de sucesso é aquele que tem 80% de inteligência emocional desenvolvida. Então, o que desestabiliza muito hoje o profissional é o chamado o estresse, né? O estresse é uma demanda elevada de uma ação ou situação especial em que a pessoa ela sofre algumas reações. Então, hoje, o profissional, diante dos conflitos, dos embates do dia a dia, das situações adversas que ele vivencia, se ele não cuidar com isso, ele sofre um comportamento inadequado no trabalho. Então, um comportamento inadequado no trabalho é aquilo que nós chamamos de ele não saber lidar com as suas emoções, sendo elas positivas ou negativas, e ele comete alguns deslizes. Por exemplo, para trocar em miúdos, ou como você diz, eu vivenciei a experiência, presenciei a experiência, né, de ver dois profissionais que eles foram preteridos, deixados de lado por conta da promoção de um terceiro profissional. Eles ficaram chateados, desmotivados. Eles achavam que a promoção ocorreria para um dos dois, no entanto, um terceiro profissional foi promovido. Eles ficaram chateados, desmotivados, tristes, só que um desses dois, ele ficou tão chateado, tão mal, que quando essa pessoa que foi promovida assumiu a posição, ele tratou ela mal, deixou que aquela situação, a raiva, tomasse conta dele, e daí não passou muito tempo, ele foi desligado da empresa. Desligado é demitido. Demitido. Né? Ao passo que o outro profissional, que também tinha ficado chateado, desmotivado, triste, quando aquele profissional que foi promovido assumiu, ele tratou de recebê-lo bem. E não passou muito tempo, ele foi promovido na empresa. Então eu pergunto, qual a diferença desses dois profissionais? Um soube administrar as suas emoções, ao passo que o outro não soube gerenciar e levou ele a um comportamento inadequado. Então é importante hoje a empresa ela buscar, logicamente a gente sabe que dentro da empresa a área de recursos humanos ou gestão de pessoas, o profissional de psicologia que trabalha lá, ele tem a expertise para lidar com isso.
No entanto, muitas vezes eu percebo assim que a necessidade de buscar um consultor, buscar um palestrante, buscar um trainer, aquela pessoa que faz um treinamento, para que essa situação seja melhorada dentro da empresa e a empresa ganhe com isso e também o profissional ganhe com isso. No seu caso específico, as suas palestras são voltadas. Quem tem que te contratar? São a empresa ou o profissional? Você não tem, por exemplo, treinamento em company? Tenho treinamento em company. Eu trabalho com palestra e com treinamento. A palestra normalmente é 1h30 minutos, né, de duração. Eu trabalho com foco em relacionamento interpessoal, trabalho com foco em conflitos, resiliência, a importância hoje do profissional resiliente, e também eu tenho o treinamento que a durabilidade aí é de 4 horas em company. Então a empresa mobiliza os seus profissionais, eu posso fazer isso no próprio ambiente corporativo, né? Eu tenho feito aqui em Rio Preto e região, em várias empresas, a empresa cede lá o ambiente corporativo para eu estar realizando este trabalho. Alcides, é a segunda vez que nesse programa aqui entra a palavra resiliência. Resiliência. E outro dia eu pedi para a pessoa me dar uma definição de resiliência. Eu vou pedir isso para você também. Ok. Olha, Lelé, a resiliência é um termo utilizado pela física, né? Pela física para definir a resistência dos materiais em relação ao choque. Então, por exemplo, aqui em Rio Preto passa o trem. Então, se você observar no trilho, quase que você não consegue ver isso a olho nu. Mas se você ficar observando, você vai ver que quando o trem passa, o trilho, né, de ferro, aço, ele movimenta um pouquinho. E depois que o trem passou, ele volta ao seu estado normal. Então, a pessoa resiliente, o profissional resiliente, é aquele profissional que ele enverga, mas não quebra. E mesmo se, eu vou mais além, mesmo se quebrar, ele consegue tirar lições positivas para a sua vida diária e crescer como pessoa, crescer profissionalmente. Um exemplo generoso de resiliência é aquele professor norte-americano, até saiu um livro dele, a lição final, a última lição, uma coisa assim. Ele foi acometido de um câncer no pâncreas. E daí, por conta do tratamento, houve necessidade dele deixar a sua cadeira, a sua posição na universidade onde ele lecionava. Então, lá na América, nos Estados Unidos, tem essa questão esse costume da lição final, a última aula. Ele voltou lá para dar a última lição, porque por conta do tratamento, ele tinha que deixar as suas funções. E todo mundo achava que ele ia entrar cabisbaixo, triste. E ele entrou, e quando ele entrou, ele foi ovacionado, aplaudido de pé. E daí, ele olhou para aquelas pessoas, tinha ali por volta de umas 400, 500 pessoas, ele disse assim para aquelas pessoas: olha, a vida dá as cartas. Não tem como você escolher, a vida dá as cartas, mas tem como escolher como jogar. Então, quer dizer, ele poderia ter permitido que a doença, que a situação adversa que ele estava vivenciando tomasse conta. No entanto, ele estava tirando lições positivas daquela mazela que ele estava vivenciando. E no ambiente corporativo, o profissional, diante das pressões do dia a dia, diante dos embates, a tomada de decisão em tempo curto, né? Hoje a gente sabe que o profissional chega na empresa, não existe mais aquela separação. Ele entrou da porta da empresa para dentro, é um profissional, deixou os problemas lá fora. Não, ele traz aquela carga de problema, de dificuldades. E ele, sabendo lidar com isso, desenvolvendo a sua resiliência, ele vai atingir o sucesso de uma maneira mais plena. E para isso existem alguns fatores importantes que ele tem que buscar, que na palestra eu coloco, né, e ajudo, sensibilizo o profissional e estimulo ele a buscar esse autodesenvolvimento. E as pessoas estão abertas para isso? É uma pergunta interessante, porque quando eu faço as minhas colocações por ocasião das palestras que realizo, as pessoas me perguntam o seguinte, ou me sinalizam o seguinte: olha, eu não tinha percebido isto até então, que você colocou agora, e a partir de agora eu vou começar a pensar nisso com mais carinho. Então eu percebo que a pessoa se desperta para aquilo. Por exemplo,
né? Eu coloco lá que o profissional, para ele ser mais resiliente, ele tem uma inteligência emocional ou uma inteligência emocional mais desenvolvida. Existem alguns fatores para isso, né? Ele tem um propósito de vida. Às vezes você chega na empresa, você percebe que o profissional está ali, fisicamente presente, Lelé. No entanto, ele está emocionalmente demitido. Ele se demite emocionalmente. Eu vejo isso. Ele tem algum embate, alguma dificuldade de relacionamento interpessoal com um colega. E isso ocasiona o quê? Ele perde aquele senso de valorização, de estar presente no trabalho. Aquele gosto, aquele desejo de estar presente. Quer dizer, é o piloto automático. Ele está no piloto automático. Exatamente. Por que o piloto automático? Porque muitas vezes ele está naquela situação confortável e aquilo não vai levar ele a nada. Então, a necessidade de um profissional, muitas vezes o profissional que está lá na empresa, na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, ele tem condições de trabalhar aquele profissional, mas muitas vezes ele buscar também um consultor, um palestrante, um profissional que pode ir até a empresa e despertar, sensibilizar a sua equipe de colaboradores para melhorar no que tange essa questão de ser mais resiliente, desenvolver as suas competências emocionais, saber lidar melhor com o relacionamento. Isso é um fator primordial para que a empresa atinja o sucesso e o profissional atinja sustentabilidade na carreira. Quando eu falo sustentabilidade na carreira, é ele manter-se empregável e promovível. Aliás, um dos grandes problemas que a gente encontra nas empresas as pessoas querem uma cadeirinha, uma mesa, uma cadeirinha no ar-condicionado e um salarinho no final do mês. Isso. Parece que não tem ambição, a coisa não anda. Exatamente. Não faz. Deu 15 para 6, ele já arrumou as coisas dele para ir embora correndo e tal. Né? Exatamente. Difícil. Esse tipo de profissional, ele não está engajado naquilo que a empresa pede. Ou seja, você percebe que a empresa tem uma missão, tem um valor, no entanto, isso só está ali na parede, no quadrinho. O profissional não está engajado à missão da empresa. E para que o profissional ele elimine, né, esta carência da vida dele, é importante, sem dúvida nenhuma, você propiciar um ambiente para ele onde ele possa desenvolver, aprender. E isso cabe muito à empresa detectar qual a necessidade que o profissional está vivenciando naquele momento para suprir aquela necessidade. Ou seja, aí cabe o TBC do Valdemar de Oliveira Verde. Resumindo em linguagem bem popular, tire o bumbum da cadeira. Exato. É outra palavra, mas é o bumbum mesmo, tá? Tire o bumbum da cadeira e vai trabalhar. Ô Alcides, aonde as pessoas te acham? Qual é o seu telefone? Olha, eu sou aqui de São José do Rio Preto. O meu telefone é o 17 9609 4599. Repetindo, 17 9609 4599. O meu e-mail é alcidesferri@bol.com.br. Bom, nós conversamos aqui com o Alcides Ferri, que é consultor, palestrante e sabe o que diz. Ele deu mostra disso aqui pra gente. Ô Alcides, muito obrigado. Eu que agradeço, Zé. Gente, vamos em paz e fiquemos com Deus.